Oi, gente, de novo. Pra quem não me conhece, eu sou a Laura, eu moro em Heidelberg, eu estudei medicina no Brasil, acabei de validar meu diploma de medicina aqui na Alemanha e tô fazendo também o meu doutorado aqui. Tô terminando, na verdade, tá? Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre como que eu estudei pra passar na prova de revalidação de diploma, tá? Eu já falei num outro vídeo, tem duas provas aqui. A primeira é Fachsprachenprüfung, onde tu tem que provar que tu sabe falar alemão médico. E a segunda é a Kenntnisprüfung, onde eles vão testar se tu tem conhecimentos médicos, tá? Eu vou falar da segunda hoje, como que eu me preparei para a segunda prova. Acho que a segunda é bem mais difícil que a primeira, tá? A primeira é pré-requisito para a segunda. E eu acho que eu vou fazer em outro vídeo a preparação para a primeira, mas eu resolvi começar com essa, já que eu fiz há menos tempo essa, então meio que tá ainda quente. Então assim, ó, eu fiz a minha primeira prova, foi em setembro do ano passado, 2018. E eu já estava na lista de espera para Kenntnisprüfung, aqui em Baden-Württemberg. E eu entrei na lista de espera foi em junho, mais ou menos, tá? E aqui, naquele momento, o procedimento para escolher a data, digamos, para tu fazer a prova, era o seguinte: a cada mais ou menos 4 meses, eles mandavam um e-mail para todas as pessoas que estão na lista de espera para fazer essa prova, com uma lista de datas e locais para fazer a Kenntnisprüfung para os próximos 4 meses. Aí tu tinha que ser muito rápido e tinha que responder o e-mail com uma lista de preferências, tá? Com umas 3 ou 4 opções. E a questão é, aí daí eles davam preferência pra quem respondia antes do e-mail, tá? Mas a questão era, tinha, tipo assim, 500 pessoas nessa lista e tu tinha que estar mais ou menos que sempre olhando o teu e-mail pra ver quando tu ia receber um e-mail pra responder o mais rápido possível, que era uma loucura. Assim, como assim tu vai deixar de viver pra ficar olhando teu celular e não faz sentido nenhum, né? E pra uma coisa tão importante, pra uma prova, assim, que tu vai te permitir trabalhar como médico aqui, sabe? E aí o pessoal fez uma petição pra mudar. E aí eles mudaram o procedimento, tá? E a questão é, quando o procedimento ainda era esse, eu ainda não tinha respondido a nenhum e-mail. Eu tinha recebido já uns 3 e-mails e eu não tinha respondido eles porque eu ainda tava me preparando, e como eu não tava assim, ó, 100% do meu tempo me preparando, eu tava fazendo doutorado, 8 horas por dia, e assim, no meu tempo livre, me preparando e assim, devagar. E como eu tava fazendo doutorado também, eu não tinha aquela coisa assim, ó, eu quero passar nessa prova o mais rápido possível. Não, eu tava assim, estudando devagar e pensando, daqui um pouco eu faço, sabe? O meu plano era mais ou menos fazer no início de 2020. Mas assim, bem nada certo. E aí, então eu não tinha respondido nenhum dos e-mails, tá? Daí acho que foi junho desse ano agora, 2019, a gente recebeu um e-mail, todas as pessoas que estavam na lista, de que o procedimento ia mudar e eles iam, a partir de agora, de acordo com a data que tu se inscreveu para fazer essa prova, eles iam te enviar uma data para a prova, tá? Simplesmente assim, eles iam te enviar uma data e se tu não aceitasse essa data, se tu dissesse por qualquer motivo, não interessava o motivo, estava escrito que motivos pessoais não vão ser levados em consideração, aí tu iria pro final da fila. E como eu falei, tinha 500 pessoas na fila, e isso quer dizer que talvez demorasse mais de um ano pra tu conseguir a tua data da prova. Então era meio que assim, né? Ou tu... eles não falaram quanto tempo antes da data da prova que eles iam mandar um e-mail te mandando essa data. Então, sei lá, podia ser que daqui um mês eles te mandam uma data pra prova, ou daqui 3 meses ninguém sabia, ninguém tinha noção nenhuma. Aí fizeram os grupos de WhatsApp com o pessoal que estava na lista de espera pra gente meio que trocar informações pra ver quando que as pessoas estavam recebendo os e-mails, né? Porque a partir de junho que a gente ia começar a saber. Tipo, foi uma loucura, ninguém assim meio que sabendo o que fazer e, né? Meio que tu tinha que estar praticamente sempre pronto pra fazer a prova, né? O que é
na minha opinião, é uma desorganização e uma falta de consideração com as pessoas, porque o pessoal não tá aqui sem fazer nada, o pessoal tá aqui trabalhando, tem outras coisas, não é todo mundo que tá assim se dedicando 100% do tempo para estudar. Mas enfim, foi assim que foi. E o que aconteceu comigo foi, eu decidi então começar a me preparar mais intensamente para a prova, tá? E comecei a fazer um curso da FIA, a Freiburg International Academy. Não é em Freiburg, tem aqui em Heidelberg também. E aí eu comecei a fazer aqui, é um curso de 3 meses, de 6 horas por dia, mais ou menos, com professores da universidade, das universidades e tal, ou ex-professores. E daí eu comecei a fazer esse curso junto com o doutorado, na verdade, eu ia lá, depois ia pro doutorado, que era extremamente puxado. Aí, mas eu pensei, né, agora eu vou ter que tentar, tipo, me preparar e ficar pronta pra fazer essa prova o mais rápido possível, porque eu não sei quando que vem essa data, se eu negar vai vir daqui 1 ano, uma data nova. Tá, daí recebi a data da prova, foi ali pela primeira quinzena, eu acho, de agosto, ou metade de agosto, mais ou menos. E a data da minha prova ia ser 27 de setembro, tá? Eu recebi 40 dias antes da data da prova o e-mail com a data da prova. E aí comecei a estudar assim que nem uma louca. Aí sim que bateu aquela coisa, né? Eu tava esperando já ser esse ano a prova, mas eu achei que ia ser mais pro final do ano, lá pro dezembro. E aí quando chegou o e-mail assim, meio que atrapalhou todos os meus planos. Mas enfim. Aí eu não tinha, assim, eu decidi tentar fazer a prova. Tu tem 3 opções pra fazer, tu pode, então, não passar na primeira e na segunda. E eu pensei, na pior das hipóteses, não passo, faço a próxima. Tá. Aí, se tu não passa, tu também vai pro final da fila, né? Então agora, eu vou falar um pouquinho sobre meu material de estudo, tá? Eu tenho aqui alguns livros, tem alguns que eu já vendi, então eu não vou ter eles aqui, mas eu vou falar o nome. Um deles, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes, é este aqui, que é o Harold Innere Medicine. E vocês podem ver que tem muitas marcações aqui. Ele é bastante assim completo, tá? Ele não é muito bom para fisiopatologia. Ele é mais assim pra terapia. Ele tem as coisas que são assim, as últimas coisas que saíram. Esse aqui, por exemplo, é 2019. Todos os anos eles lançam um novo. E assim, adorei. Nossa, eu lia sempre ele, assim, ele é super direto, sabe? Não fica enrolando. Tu recebe, assim, pelo menos pra mim, eu achei que assim, se tu conseguir se concentrar e ler ele, em pouco tempo tu consegue absorver muita informação, tá? E informação assim, up to date, que é tipo de última linha, que acabou de sair, tá? Outro que pra mim foi extremamente importante foi este aqui. Claro que depende, né, de como cada um está em farmaco, eu não estava tão em cima. E esse Last Minute Pharmacology me ajudou muito para revisar todas as classes de medicamentos. E assim, ele não é muito detalhado, mas eu acho que ele é detalhado o suficiente para essa prova, tá? Se tu quiser mais coisas, tu pode olhar, né, na internet, enfim. Mas pra mim, eu achei assim, extremamente suficiente e bem organizado, muito bom pra quem tem pouco tempo pra estudar e muita coisa pra estudar. Outro é o Max, das Mundliche Examen, Innere und Chirurgie. Eu não tenho ele aqui porque eu já vendi ele, mas ele daí são casos clínicos e a explicação com perguntas. E depois no final tem perguntas e respostas. É tudo para o exame oral, né? Então por isso que são as perguntas mais frequentemente perguntadas e os casos também mais frequentes que caem nessa prova. Assim, ele é pra quem tem pouco tempo pra estudar, tá? Mas assim, ele não é extremamente completo, eu achei, tá? Não é, eu acho que o suficiente, assim, só estudar por ele.
na minha opinião, né? Enfim. Aí tem este aqui, que está aqui no fundo, que é o Endspurt. E aí tem várias matérias, a maioria daqui não cai nessa prova, tá? Essas aqui, ó, os vermelhinhos são Innere und Chirurgie. Aí tem esse aqui também que tem Notfallmedizin. E esses aqui são os mais importantes para essa prova. E eu acho que esses aqui são mais completos, tá? Não acho que precisa ler eles inteiros, mas assim, aqui tem mais, por exemplo, fisiopatologia. Assim, a parte inicial, né, que tu lê, por exemplo, patofisiologia e tal, aqui é melhor do que, por exemplo, no Herald. O Herald é meio que vai direto pra terapia. Tem também patofisiologia ali, mas aqui eu acho que tá um pouco mais explicado, que tem figuras, assim, coloridas, sabe? É um pouco mais didático, talvez. Também, eu adoro, super recomendo ele. Aí tem esses aqui, que é os livros de casos, né? Esse aqui é Innere Medizin. E aí tem o de cirurgia, que tá aqui. Esse aqui é um exemplar que eu não abri, mas eu tinha um outro que tava aberto. Que cada um tem 50 casos, que é bem parecido com esse Max. Então, acho que eu vou comprar um ou o outro. Não acho que tem que ter os dois. Aí eu acabei comprando esse aqui também, Last Minute Innere Medizin. Mas eu não sei se ele vale a pena, assim. Eu li ele e tal, não sei, tenho minhas dúvidas, tá? Assim, não acho que foi ruim ter lido ele, mas não sei se valeu a pena o investimento. Além disso, eu usei bastante o Ambos, tá? Fiz uma assinatura, tu paga mensalmente, ou tem plano de 6 meses, eu acho, 12 meses. Lá é resumida as matérias, né? Mas assim, principalmente também para ter imagens. As imagens de lá são muito, muito boas. A classificação, a terapia. É muito, muito bom ambos. E tem vídeos também, principalmente também pro exame físico. Tem vários vídeos ótimos, muito bons. Ambos precisa realmente, assim. O que mais eu fiz foi o Meditorium, que é um podcast, é um aplicativo que tu pode escutar onde quer que tu esteja, que eu achei também maravilhoso, porque quando tu tá fora de casa e tu pode simplesmente botar o fone de ouvido e ele te dá matéria, assim, direitinho. Não é, assim, super completo, mas, quer dizer, depende do capítulo. Alguns capítulos são mais completos, outros são super resumidos, não sei qual é o critério deles, mas assim, para aproveitar o tempo é muito, muito bom. E eu acho que é bom também diversificar as formas que tu aprende, né? Um pouco ler, um pouco escrever, um pouco ouvir. E achei, assim, para aproveitar o tempo muito, muito bom mesmo. E também, né, pra tu ouvir em alemão, né? Daí, como eu falei também, eu fiz esse curso da FIA. E agora eu queria falar só mais de umas dicas de estudo, assim, que eu fiz e deu certo pra mim. Não quer dizer que deu certo pra todo mundo, mas... por exemplo, quando eu lia alguma coisa... Claro, fazia resumos, né, e tal, mas assim... Geralmente, quando eu tava mais na parte final, naquela parte, na reta final, eu lia, e aí lia uma página, 2 páginas, ou um capítulo se era pequeno, e depois eu tentava explicar em voz alta, sabe, em casa, em alemão, claro, né. Então, eu tentava não olhar, né, simplesmente explicar o que eu tinha acabado de ler, e achei muito bom, porque como é uma prova oral, né, tu meio que tem que treinar a falar e também buscar as palavras que tu vai usar e organizar os teus pensamentos de forma a expor isso verbalmente pra alguém, né. E eu me lembro que tinha dias que eu ficava com dor aqui muscular, porque acho que eu não falo tanto em alemão assim quanto eu tava falando naquela época que eu tava estudando em casa, assim, sozinha, falando sozinha. Também fazer os cartõezinhos, né? Fazer os cartõezinhos, uma pergunta, e aí atrás a resposta, e daí eu sempre respondia oralmente também, falava oralmente, depois olhava a resposta, os flashcards. Outra coisa que me ajudou muito foi estudar com outras pessoas, tá? Que também vão fazer a mesma prova. A gente geralmente, assim, combinava um dia, um horário, e alguns assuntos, 3 ou 4 assuntos, se fosse um assunto grande, um assunto, 2 assuntos,
E daí a gente se encontrava, geralmente um fazia o caso clínico, assim, eu era o paciente, e aí perguntas e respostas. Às vezes um fazia pergunta e outra resposta, outra vez fazia, tipo, simultaneamente. Mas isso, assim, achei muito, muito bom. Primeiro que tu se força a estudar aqueles assuntos que estão programados para aquele dia, mesmo que sejam assuntos que tu não goste, porque às vezes a gente acaba deixando pra lá os assuntos que a gente não gosta. E segundo, claro, por ter essa questão de falar oralmente e de ser perguntado, porque às vezes também tu dá importância para algumas coisas e a outra pessoa dá importância para outras coisas e às vezes a gente nem sabe qual é o critério que a gente usa e se a pessoa nos perguntar algo que a gente não sabe, a gente tende a gravar mais. Então isso me ajudou extremamente muito, assim. Acho que foi isso, mais ou menos. Então, como eu falei, eu tive 40 dias, mais ou menos, de preparação intensa, assim, né? Foi um período bem, bem difícil, assim, porque fazia muito tempo que eu não estudava tão intensamente num período tão curto de tempo, assim, eu não tinha final de semana, não tinha nenhum dia livre em 40 semanas. A única coisa que eu não deixei de fazer foi fazer esporte. Eu acho que eu não consigo viver sem, senão eu fico fora de mim. Mas o resto, tudo eu abdiquei, assim. Então, claro que hoje eu digo que vale a pena, né? Mas assim, esse é o processo que tá acontecendo aqui em Baden-Württemberg no momento de hoje, tá? Que acho que, não, que é um processo muito ruim, não é um processo bom, assim. Não sei como é que vai ser no futuro, se vai mudar. Eu acho que se a pessoa tá decidindo em qual estado fazer, eu levaria em consideração isso aqui em Baden-Württemberg, que a distribuição das datas das provas tá bem, assim, desse jeito caótico, que não ajuda ninguém, né? E eu acho que também o conhecimento de alemão é bastante importante. Não é só a questão do conhecimento médico, é o que eles dizem, que a segunda prova é para conhecimentos médicos, mas o conhecimento da língua alemã também é levado em consideração. Eles querem, na real, provar se tu tem condições de ser médico aqui. E comunicação é muito importante, né? Então, não precisa falar alemão perfeito, mas tu tem que conseguir se comunicar sem problemas. Então, isso também vale a pena investir, assim, sempre eu acho que vale a pena investir na língua em si. Acho que é isso, espero ter dado uma luz, assim, para algumas pessoas sobre como estudar, ou os materiais que são usados. Tem outros materiais, óbvio, só tô mostrando os que eu usei. E acho que é isso. Tchau!